A paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida, né? Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nessa noite, em nome de Jesus, estamos aqui mais um domingo, né? Compartilhando e meditando na palavra de Deus, no que Deus tem para nós nessa noite e para essa semana, não é? Deus está fazendo, queridos, um mover maravilhoso. Desde de manhã, Deus estava falando comigo e eu na verdade, eu não estava entendendo a conexão das coisas. E agora, faltando 10 minutos para começar essa gravação, o Espírito Santo fez assim. A princípio eu pensei, meu Deus, mudou tudo, porque eu já tinha preparado, agora de tarde eu fiquei sentada aqui na frente do computador, eu preparei o que eu achei que era para eu falar. E aí agora, faltando 10 minutos, o Senhor me falou que eu, na verdade, eu estava preparando a palavra, fiquei maravilhada com algumas coisas que me desvendaram daquela palavra, mas eu ainda não estava sentindo o fluido do Espírito Santo que era para falar naquele sentido. E aí agora o Espírito Santo falou comigo um assunto, que é o que nós vamos falar, o texto que nós vamos ler, também vamos ler 2 textos, porque Deus me deu outro texto, e aí eu falei, Senhor, o Senhor mudou tudo, agora faltando 10 minutos, e o Espírito Santo falou comigo enquanto eu estava orando, eu não mudei. A paz. O Espírito Santo falou, eu não mudei. Tá tudo ligado. Aleluia. Então vamos lá. Efésios 5:14. Vamos lá, nós vamos ler. Na verdade, vamos ler a partir do 6. Ok? Efésios 5, vamos ler a partir do 6 até o 17. Efésios 5, do 6 ao 17. E está dizendo assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz, ou fruto do Espírito, em outras Bíblias, consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas ou expostas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, versículo 14, desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Esse é o primeiro texto que a gente vai ler. O outro está na mesma página, que é Efésios 6. Efésios 6, na verdade a página do lado, nós vamos ler do 10, né, até o 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Queridos, olha só. Essa manhã eu vi um vídeo que eu até compartilhei, né, na página da Shekinah, página Shekinah Petrópolis. E esse vídeo falava o seguinte, que o diabo, ele não nos ataca, ele nos distrai. Na verdade, situações que acontecem na sua vida e na minha vida, que roubam a sua paz, que te perturbam, que te entristecem, a gente fala, é um ataque inimigo. Não, é uma distração. O diabo, ele colocou isso, sabe para quê? Para que você perca o foco da realidade do que está acontecendo, da verdade. O que é a verdade? Verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. O Senhor quer que nós andemos em verdade, dentro da vontade de Deus, para nós. E qual é a vontade de Deus? Vamos falar sobre isso também essa noite. E aí, queridos, o diabo, ele nos distrai com essas situações que roubam a sua paz, com essas situações que nos entristecem, com isso que está acontecendo na sua vida, com peso, com tristeza, com vários tipos de problemas, com lutas. E aí, queridos, nós nos distraímos e perdemos o foco.
E aí eu fiquei pensando, né, porque primeiro eu tinha preparado uma palavra em Efésios 5, e aí agora no final o Senhor, faltando 10 minutos, me fala sobre Efésios 6. Eu falei, Senhor, o que é isso? E olha só, eu espero que você consiga, através da porção do Espírito Santo, entender o que o Senhor está querendo para nós nessa noite. Queridos, nesse momento em que você está vendo, né, porque de repente você vai assistir, eu não sei o horário em que você vai assistir, tem pessoas que estão assistindo aqui ao vivo, né, mas tem pessoas que vão assistir posteriormente, né? Então, que o Espírito Santo te esclareça em nome de Jesus onde você estiver, no horário que for. Queridos, olha só, nós estamos vivendo num mundo tenebroso. O texto de Efésios 5 que eu li fala assim, ninguém vos engane com palavras vãs, palavras vazias. O diabo, ele usa palavras, ele sussurra coisas no nosso ouvido para nos desesperar, para tirar a nossa paz. Ah, é verdade, devemos ter consciência que somos mais do que vencedores e crer nisso, em nome de Jesus, isso mesmo. Então ele usa coisas e sussurra no nosso ouvido para que nós percamos a paz, para nos roubar a paz e nos roubar o foco. Então ele fala palavras vãs, inverdades, que nos deixam desesperados, que roubam a nossa esperança, que roubam a nossa paz. Não é? Então nós passamos por lutas. Aqui está falando, né? Primeiro em Efésios 5, ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vinha a ira de Deus. Esse texto, ele se aplica à realidade até da situação do país que estamos vendo hoje, mas eu quero fazer uma abordagem, tanto o versículo, depois você vai ler com calma, Efésios 5, e do 14 até o 17, do 6 ao 17, e Efésios 6, do 10 até o 12. E você vai ver a conexão que isso tem. A primeira coisa que a gente pode entender é que esse texto ele pode ser lido de uma forma abrangente para as lutas externas que estamos passando, né? Que hoje muito tem se falado. O que mais se fala a situação do Brasil? Como que vai ser o nosso futuro, principalmente o futuro do cristianismo, dos cristãos? Como vai ser? Muitos questionamentos, muitas pessoas estão inseguras em relação a isso. Mas aí eu quero que a gente leia, paz do Senhor Jesus, a paz, José. Versículo 14, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Às vezes a gente está dormindo, a gente não está percebendo a realidade espiritual da coisa. A gente está olhando só para o natural, não é? A gente precisa olhar para as coisas de Deus. A gente está vivendo num mundo corrompido. As coisas que são feitas, aqui está falando, né? Isso vamos falar primeiro no âmbito externo, depois vamos falar das batalhas internas, tá? Falando no âmbito externo, aqui no Efésios 5, 12 diz assim, porque o que eles fazem em oculto, o sol referir é vergonha. Nós estamos vivendo numa época que não é só no Brasil, no mundo inteiro. A degeneração, a corrupção está de uma forma em todas as áreas da vida, que até o que a gente, até dizer, nomear, às vezes é vergonhoso pra gente, a gente tem, né? Vergonha. Mas aqui fala que todas as coisas a gente não precisa se apavorar, queridos. Desperta, você não tem que se apavorar com a situação. Aqui já está dizendo na palavra, olha só, versículo 13, Efésios 5, 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas, expostas pela luz. Sabe quem é a luz? Aqui está dizendo, versículo 8, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Você é luz, eu sou luz, porque nós temos Jesus na nossa vida. Nós somos a luz do Senhor. E aí, para quem está na luz, todas essas coisas são expostas, são manifestas. O Espírito Santo revela, mostra, não é? E aqui está falando, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. É hora, desperta tu que dormes, é hora de você e eu nos manifestarmos como? Através da operação do Espírito Santo. Como que isso vai acontecer? Aqui já está falando no mesmo trecho, né, de Efésios 6. Ele fala sobre, olha só, versículo 9, porque o fruto da luz, o fruto do Espírito, consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. A vontade do Senhor é que você e eu desfrutemos, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? E a vontade de Deus é que a gente precisa do fruto do Espírito nesse momento em que estamos vivendo, né? Nós precisamos do fruto do Espírito. E que fruto do Espírito é esse? Eu vou falar aqui rapidamente, né?
O fruto do Espírito para nossa vida, né, Opa, deixa eu descer aqui um pouquinho que eu anotei para falar para vocês. Olha só. Amor, que é o amor ágape, não é o amor que dizem por aí, não. É o amor de Deus. Como que você vai ser luz e eu vou ser luz? Refletindo o amor de Deus pelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão em trevas. Você é a luz onde você está. Você está passando luta, está passando situação de perseguição, de complicação, você é a luz onde você está. Jesus não disse que estar nas trevas seria fácil, mas ele mandou a gente ser luz. Então, revelando como? O fruto do Espírito, que a gente só vai ter buscando o Espírito Santo intensamente, aí no pé da sua cama, no seu banheiro, na sua casa, clamando, Senhor, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice venha transbordar e eu venha assim, iluminar, Senhor, ser luz do Senhor. E aí, como que o Senhor vai se revelar através do fruto do Espírito na sua vida? Amor. A alegria, sabe que alegria é essa do Espírito? É a consciência da graça de Deus. É isso que no grego está querendo dizer, tá? Alegria é a consciência da graça de Deus. A bondade, a fidelidade. Fidelidade é fé. Através da sua fé, a luz de Deus vai se revelar e vai revelar essa podridão das trevas. O domínio próprio, a gente ter autocontrole, né? E é muito interessante que a palavra no grego, ela está falando que esse domínio próprio é a verdadeira maestria de dentro. Olha só, é a gente se controlar, ter a maestria de se controlar em situações. Isso é só o Espírito Santo que vai dar. Mansidão. Mansidão, eu fiquei maravilhada, sabe o que significa? É uma força suave. No grego, a tradução é força suave. Então, ser manso não é ser fraco. É você saber usar a força suavemente, né? Para o cristão, mansidão, no dicionário Strong está dizendo, para o cristão, a mansidão começa com a inspiração do Senhor e termina com a sua direção e a sua capacitação. É uma virtude divinamente equilibrada que só se pode operar através da fé. Por que a gente está falando isso? Porque na batalha em que você está passando, que eu estou passando, que nós estamos travando, inclusive no Brasil, é hora dos cristãos se manifestarem o fruto do Espírito. Não é hora de ter ódio, não é hora de desejar o mal a ninguém, é hora de clamar, de vigiar, de estar na posição. E o diabo vai fazer de tudo, mover mundos e fundos, para poder te distrair, me distrair, para que a gente perca esse foco, tá entendendo? Nas suas situações do dia a dia, ele vai usar lutas internas aí dentro de você, vai sussurrar palavras vãs no seu ouvido para te fazer enfraquecer, perder o foco do que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter fé. Fé também é fruto do Espírito. E isso eu e você só vamos ter buscando o Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo, que eu já tenho falado desde semana passada, em nome de Jesus, não é? E aí continua em Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andares. Não andais como nécios, mas sim como sábios. Agora, olha só que coisa interessante. A palavra sábio, né, no grego, ela é... Eu vou falar aqui para vocês. Olha que coisa interessante. A palavra sábio, ela é 5,17, né? Ela é sófios, um negócio assim. Deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui, deixa eu pegar as minhas anotações aqui para falar para você, para não falar besteira. Aqui. Sofoi, sábio, sabedoria, né? Sábio, e no grego é sofoi. Insensato, sofoi, é o sem. Ou seja, o insensato é o que não tem sabedoria. Paulo está falando aqui, portanto, veja prudentemente, não ande sem sabedoria, ande com sabedoria. O que é sabedoria agora? Eu ficar batendo boca? Não. Sabedoria agora é estar agindo no Espírito. Isso que nós precisamos fazer, não é? Então, olha, remindo o tempo. Esse remindo o tempo significa aproveitando ao máximo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aproveite ao máximo o tempo. Esse tempo é o Kairos. Não é só tempo, a gente fala tempo de Deus, mas Kairos também é um momento oportuno. É a estação oportuna. É a oportunidade, é o momento favorável que Deus nos dá. Esse momento, nós precisamos remir o tempo. Deus ainda está nos dando um momento favorável para buscar a Ele, para nos encher do Espírito Santo, para proclamar as verdadeiras obras de Deus. Está entendendo, queridos? Desculpe, esbarrei aqui. Então, nós precisamos reconhecer o momento presente, remindo o tempo, aproveitar ao máximo a oportunidade presente, reconhecendo o seu ganho futuro. É isso que está dizendo.
Se você for olhar lá no grego, é isso que está querendo dizer. Então aproveite ao máximo, vamos remir o tempo, aproveitar ao máximo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo estava falando, ó, desde lá daquela época. E procurar compreender a vontade do Senhor. E aí, queridos, olha só, como eu falei. Vamos para Efésios 6 agora. O apóstolo Paulo continuando, falando, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fala da força e do seu poder. A gente precisa se fortalecer na força do Senhor, no poder de Deus. Semana passada nós lemos, né, Atos 1:8, Jesus antes de subir aos céus, ele falou, e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Como é que você vai se fortalecer na força do poder de Deus? Só clamando a porção do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Como que você vai se revestir da armadura de Deus? Só se você estiver revestido do poder de Deus, assim como eu. A gente precisa se revestir do poder de Deus, revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí, vamos voltar àquilo que eu estava falando. O diabo ele vai armar ciladas. Para quê? Para mexer com você dentro, com lutas internas e lutas externas. A gente está vendo, eu falei sobre a luta que a gente está passando aqui no Brasil, mas você e eu passamos lutas individuais, que muitas vezes são também internas, são dentro de casa, são das situações do dia a dia, né? Tem as externas que são pessoais, né? Não é só do país, mas tem as lutas internas as lutas externas, perdão, pessoais que você passa, né? De relacionamentos, situações na família, situações com vizinhos, situações com pessoas do trabalho, de várias situações, N situações que podem ser, né? Situações financeiras, tudo isso mexe com a gente, são lutas que nós passamos que o diabo usa como distração para que você e eu percamos o foco. Qual é o foco? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É cumprir o propósito de Deus nesse momento oportuno que acabamos de ler, que Paulo fala em Efésios 5. Não é? E aí, queridos, mas também temos as lutas internas. E aí nós damos ouvidos às vozes, às palavras vãs do diabo no nosso ouvido. Não é? Poxa, tá vendo? Tá tudo dando errado. Tá vendo? Nada dá certo na sua vida. Olha só o problema aí de novo. Olha só o que estão falando de você. Olha o que estão fazendo. E aí assim a gente vai se enfraquecendo. A gente perde a força na hora, né? Perde o ânimo, não é? Por dar ouvidos a palavras, sussurros do inimigo, né? E a gente faz exatamente o contrário do que Efésios 6 fala pra gente aqui, 6:10. Portanto, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí a gente dá ouvido, a gente é enfraquecido pela fofoca do diabo, pelo sussurrinho dele do diabo, e nos enfraquecemos no poder. Fazemos exatamente o contrário do que a palavra nos manda. Se eu estou indo no contrário, o que acontece? Perco meu alvo, não chego no propósito. Vou falar uma ilustração aqui, uma metáfora que eu gostaria que você prestasse atenção. Olha só, você já esteve no engarrafamento, né? Eu também, muitos. Então imagina que você está numa rua onde ela é praticamente como se fosse uma única, porque todo mundo, aquele monte de carro, todo mundo indo numa direção. E você percebe no meio do caminho que você está no caminho errado. Você precisa voltar. Como que você vai fazer? Você tem duas opções. Você vai seguir o fluxo até achar um retorno. Só que isso vai te roubar ainda mais tempo e dinheiro. Você pode tentar voltar de onde você está. Mas isso vai ser um grande problema, porque você vai ter que ir contra o fluxo. Espiritualmente é o que está acontecendo. Hoje nós vivemos situações onde o sistema do mundo vai todo numa direção que é contrária à vontade de Deus. E muitas das vezes o que está acontecendo com o cristianismo e com as pessoas que se dizem cristãos, como diz a palavra, né? O povo que se chama pelo meu nome, o povo que se chama povo de Deus, né? E eu e você estamos incluídos nele. O que acontece é que muitas vezes a gente vai dando ouvidos a palavras vãs e a gente vai indo com a multidão. Até que a gente percebe que isso não vai nos levar ao nosso foco. Ir com a multidão não vai te levar para o propósito de Deus, porque está indo no propósito da multidão. E diferentemente do que o ditado diz, a voz do povo não é a voz de Deus. Então a gente precisa estar atento ao que Deus tem. Porque Deus tem propósitos individuais. Deus tem um propósito para a sua vida que é diferente do meu, que é diferente do meu filho, do meu pai e do meu marido e de cada um. Que Deus tem um propósito na vida de cada um.
E aí a gente perde o foco e fica olhando para o engarrafamento, paralisa, não faz nada. Mas espiritualmente, sabe o que você tem que fazer? Não é continuar andando com a multidão, não, porque você vai estar perdendo tempo e a palavra diz que a gente tem que remir o tempo. Sabe o que a gente tem que fazer? Dar meia volta, volver. Só que nisso, queridos, vai ser um problema. Porque você andar contra a muvuca, né? Eu não vou nem falar no trânsito, mas vou falar. Imagina que você está indo lá para pegar o metrô naquele horário de rush, que está lotado. Você agora vai ter que voltar. Olha só, vai ser fácil? Não vai. Mas é necessário? É. É o que tem que ser feito? É. Senão você vai parar num lugar onde você não é para ir. Se a gente seguir a multidão, se você seguir os conselhos, se você dar ouvidos, né, a essas palavras vãs, o seu destino não vai ser o céu. E o seu destino é o céu. Para isso Jesus morreu, para você e para mim, para que nós fôssemos para o céu. É tempo de acordar, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Revestivos de toda a armadura de Deus. Queridos, o tempo inteiro você recebe flechas e não percebe, eu também. A gente só percebe flechas, sabe quando? Quando usa a boca de alguém e atinge, a gente se entristece. Aí a gente fala, puxa, estou batido. Mas nem assim a gente percebe que é uma flecha do inimigo. A gente pensa que é a pessoa, que é a situação. Não. Efésios 6 está dizendo, olha só, para poder ficar firmes contra todas as ciladas de quem? Do diabo. Continua no 12, porque a nossa luta é contra a pessoa? É contra o vizinho? É contra o parente? É contra a situação? Não. Não é contra a carne e o sangue. Ou seja, não é contra coisas físicas. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo. Queridos, o que são os principados e potestades? São as hostes espirituais, os seres espirituais que não são de Deus. E estão por aí para tirar a sua paz, o tempo todo, o trabalho deles, a paz, Mary. O trabalho espiritual do inimigo é te roubar o foco. Porque se ele te roubar o foco, você perde a salvação e eu também. A gente peca. O que é pecado? Errar o foco. Então a gente precisa se despertar, queridos. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. O dominador desse mundo, eu tenho uma notícia para te dar. Não é o presidente da república. Não é o governador. Não é o prefeito. A nossa vida não está na mão de nenhum deles. A nossa vida está na mão de Deus. A nossa luta não é contra Deus também, mas também não é contra os homens. A nossa luta é contra o sistema desse mundo. Queridos, a Bíblia diz que esse mundo ele jaz no maligno. Esse mundo não jaz. Quem é que está movendo as situações nesse mundo? Quem você acha? Mas a sua vida e a minha vida está nas mãos de Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. E outra coisa, o inimigo também apronta aqui nessa terra, nesse mundo aqui, sabe para quê? Também com a autorização de Deus. É a vontade? Talvez não, mas a autorização é. Por que Deus permite? Por que Deus permite que você e eu recebamos flechas? Por que Jó passou pelo que passou? Já parou para pensar? Por que então Deus não sabia que o diabo estava fazendo aquilo com Jó? Mas Deus sabia que ele era fiel. Deus sabe que você tem potencial e eu potencial para sermos fiéis também. Só que a gente não pode perder o foco, querido. Entenda isso. Nós vivemos uma batalha espiritual. É um mundo tenebroso. Forças espirituais do mal. A gente está lutando contra isso. Não é contra a carne e o sangue. Não é pessoas. Não é pessoas. Não perca o foco. Não é político. É um sistema espiritual, queridos. Vamos despertar, desperta tu que dormes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Continua aqui, vou continuar, né? Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau. Que dia mau? O dia mau é aquele dia que você está mal mesmo. É o dia que vem a luta, é o dia que vem a provação, o dia que vem a flecha para te perturbar, para te entristecer, para te roubar o foco. Então, queridos, nesse dia mau, a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Que a armadura é essa? Tem que cingir, ó, né? Cingindo com a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem que se revestir do Senhor, da palavra do Senhor, para ficar firme.
Vestindo a couraça da justiça. Nós temos que estar encaixados, justificados. O que é uma coisa justinha? Meu relógio está justo, ele está certinho, ele está encaixado perfeitamente. Nós precisamos estar encaixados na palavra de Deus, debaixo da justiça de Deus. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós temos compromisso com o evangelho de paz, de Deus. Então eu preciso, a minha caminhada precisa mostrar a paz do Senhor na minha vida, que aliás também é um fruto do Espírito. Continua, embraçando sempre o escudo da fé, que também é fruto do Espírito. A fé é fruto do Espírito. Eu preciso me proteger da fé e só buscando o Espírito Santo para ter esse fruto, para ter a fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse ataque que você recebeu aí, sabe o que foi? Dardo inflamado do maligno. Como que você vai romper? Escudo da fé. Em nome de Jesus. Tomai também o capacete da salvação. Ou seja, a sua mente, os seus pensamentos, capacete fica na cabeça. A nossa mente, ela precisa estar... Está falando aqui o capacete da política? O capacete da situação do mundo terreno? Não, o capacete da salvação está falando de coisas eternas. A sua mente precisa estar com foco nas coisas espirituais, nas coisas eternas, na salvação eterna. Então, tomai a capacidade. Se eu estiver com a minha mente nisso, eu não vou me deixar me abalar por tanta coisa. Que aqui pequena quer me abalar. E aí eu vou perceber, eu não vou perder meu foco. Então, quando vier essas distrações do inimigo, opa, eu estou com o capacete da salvação. Eu não vou ser abalada tão facilmente. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não tem como dissociar a ação do Espírito Santo da palavra de Deus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para falar uma coisa, para a gente tomar cuidado, que o que está mais vendo por aí agora é profetada, é profeta falando isso da nação, profeta falando aquilo, profecia que não está de acordo com a palavra de Deus. Por mais agradável que seja a palavra que o profeta esteja falando, Deus não vai ter compromisso em cumprir. Isso vai ser para envergonhar a estratégia do diabo, sabe para quê? Para envergonhar o nome de Deus. Esses dias eu vi assim, mas eu não vi. Eu vi um comentário no Facebook questionando uma ministra aí famosa, né? No meio evangélico. Mas olha só, não teve aquela palavra de profecia dizendo que isso ia acontecer nas eleições? Foi Deus que falou? Não, porque se não aconteceu, não foi Deus que falou. Simples assim. Então, queridos, toda palavra de profecia tem que passar por esse filtro aqui, tá? Então, vamos lá. Aí a gente precisa estar na espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a Bíblia, não é a palavra do profeta A e B, não, né? Com toda oração e súplica, eu preciso e você precisamos estar clamando, Senhor, vamos colocar o hábito da oração na nossa vida, que a gente perdeu esse hábito, queridos. A palavra do Senhor diz que a gente deve voltar às veredas antigas. Onde foi que você caiu? Onde foi que eu caí? Onde foi que deixamos de orar tanto ao Senhor, de buscar o Senhor? Onde foi que paramos de buscar os dons espirituais, as coisas espirituais, para só buscar pelas coisas terrenas? Onde? Isso só você, através do Espírito Santo, que vai conseguir ver, e eu também, porque do meu coração só eu e Deus entendemos, do seu coração só Deus, se você entende, né? Eu não tenho como dizer isso para você. Mas a gente precisa, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Então, eu não preciso estar abrindo a minha boca no meio da rua e estar orando, mas em Espírito. Capacete da salvação. Eu estou em Espírito, estou orando, estou falando com Deus. Você está falando com Deus. Está na rua, está no ônibus, está no mercado, está no banco, né? Está na escola, está na faculdade, orando em todo tempo, Senhor. Tenha olhos espirituais, querido, o que está acontecendo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no mercado, no banco, na conversa que você ouve na rua. A nossa luta não é contra carne e sangue, é espiritual, tenha isso na mente. Então esteja orando em todo tempo. Vigiando com toda perseverança. Perseverar. Por que você tem que perseverar? Você tem que perseverar numa coisa que vai ser difícil continuar. Então, queridos, perseverando, vigiando com toda perseverança, porque é fácil parar de vigiar. Então, persevere em vigiar. Não, tem que estar atento. Eu estou numa luta. Queridos, eu não sou de assistir muito filme de guerra, mas tem gente que gosta de assistir. A gente, graças a Deus, nunca esteve aqui no Brasil, nós nunca estivemos numa guerra física. Mas, né, a não ser os mais antigos que foram para a guerra. Mas, queridos, olha só. Olha num filme de guerra. Tem como um soldado distraído sobreviver, gente? Não.
É alvo fácil. Por que que a igreja de Deus hoje, os cristãos, nós somos alvos tão fáceis? Estamos sendo derrotados porque não estamos vigiando, não estamos atentos. Se a batalha é espiritual e eu estou sendo carnal, como é que eu vou vencer uma coisa espiritual se eu nem vejo? Se eu não buscar o Espírito Santo, ele não vai revelar, ele não vai mostrar, não vai ter como lutar. Se eu não tenho armas espirituais, eu não tenho como lutar, queridos. Acorda! Acorda! Em nome de Jesus, precisamos acordar. Vigiando em todo tempo, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos cobrir uns aos outros de oração, porque você está passando luta, mas eu também estou. A pessoa que está do seu lado, né, o seu vizinho também está. Os seus amigos também estão. Então nós precisamos orar em todo tempo, com súplicas por todos os santos, vigiando um pelo outro, fortalecendo uns aos outros. E também, aí o apóstolo Paulo fala, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que, com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E hoje estamos assim, querido, porque a função da igreja hoje, sua e minha, é essa, a de Paulo. Pregar o Evangelho, porque os dias são maus e os dias são curtos, são breves, a palavra tem se cumprido, Jesus vai voltar. O juízo está decretado sobre o mundo. Aqueles que estão, olha só, queridos, o que Jesus disse? Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. O juízo já está sobre quem não crê. Mas Deus se alegra com isso? Não. Então, por isso, ele mandou Jesus para morrer na cruz e mandou você e eu para quê? Para mostrarmos para esses que estão perdidos que há salvação, que há solução. Então, não é para você levar o amiguinho na igreja só para ele conseguir um emprego, para ele comprar o carro zero que ele quer, para ele ser promovido, para ele conseguir a vaga. Não, não é isso. Por isso que as vidas estão perdidas, querido. Por que hoje tem tanta gente fora da igreja? Sabe por quê? Porque foi convidado pelo alvo errado a buscar a Deus de forma errada. Vamos lá na igreja que Deus vai te arranjar um marido. Vai lá e você vai conseguir um emprego. Vai lá que você vai ser curado. Deus pode fazer tudo isso? Claro que pode. Só que esse não é o alvo. Isso é a distração. Muitas vezes o diabo usa como distração. Vou corrigir. Não é que é uma distração. Deus pode fazer? Pode. Só que o diabo usa isso como distração para você perder o alvo, que é a salvação. Enquanto está escrito que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. O seu emprego vai ser acrescentado, a sua cura vai ser acrescentada. O seu casamento vai ser acrescentado. Se buscar primeiro o reino de Deus, mas estamos buscando. Só cada um e Deus sabe. Então é tempo de despertar. Desperta tu que dorme, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. A palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos, queridos. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos os homens seriam gananciosos, egoístas, amantes de si mesmos. Você não está vendo isso? Então que tempo que estamos vivendo? Nos últimos tempos. O tempo está curto. O apóstolo Paulo falou, remindo o tempo porque os dias são maus. Estamos vivendo esses dias maus. É tempo de remir o tempo. Como que você vai remir o tempo e eu? Sendo egoístas? Não, eu já estou salvo. Ninguém precisa ser salvo. Eles que se ferrem. Não! É você... Querido, que amor é esse que você tem pelos seus amigos? Que você quer que eles vão para o inferno? Você tem consciência espiritual de que a pessoa com quem você conversa, se você não testemunhar, se você não for luz, se você não tiver o fruto do Espírito na sua vida, essa vida vai para o inferno e esse sangue vai ser cobrado da sua mão e da minha? Já parou para pensar nisso? Nós temos algo a prestar diante de Deus. No dia do juízo, eu vou estar diante de Deus e vou ter que apresentar as minhas mãos. Será que a minha mão vai estar suja de sangue? Sabe como que eu sujo minha mão de sangue? É só matando alguém? Com uma arma? Não. Quando eu deixo que essa pessoa vá para o inferno, porque eu conheço o caminho da verdade e eu não falo, e se ele perecer, leia sobre o atalaia de Israel. O atalaia de Israel, você é atalaia de Israel e eu sou. Ah, mas eu não quis ser. Problema seu, porque Deus nos chamou e somos. Então, queridos, desculpa o termo, mas às vezes a gente tem que falar claro para a pessoa entender. Nós somos o atalaia de Israel. Se nós estamos vendo que está vindo um juízo, a nossa função é levar a pessoa à salvação. Querido, olha só, a situação está complicada. Todo mundo vai falar essa semana com você sobre política e sobre a situação. Está complicado mesmo, né? Mas olha, eu posso te falar uma coisa? Deus não perdeu o controle. E aí você começa a falar do amor de Deus. Deus está no controle. Deus tem um propósito. Na nossa nação, mas também na sua vida e na minha vida. E aí você fala do amor de Jesus e fala da salvação. Com amor,
com graça, com doçura, com amor do Senhor. Peça a unção de Deus. A gente precisa da unção de Deus, querido. A unção de Deus não é só você chegar na igreja, levantar a mão e começar, não é isso não. Não é só falar em línguas na igreja. É eu no dia a dia pedir a graça, o poder, a unção do Espírito Santo, para que no meu agir, eu não lembro qual foi um teólogo que disse, mas ele disse que a gente deve pregar em todo tempo, se necessário, usar palavras. Como que você vai pregar em todo tempo sem usar palavras? Cheios do Espírito Santo, o poder de Deus na sua vida. Que aí, com as suas atitudes, com o fruto do Espírito que vai se manifestar na sua vida, o domínio próprio, a alegria do Espírito, da graça de Deus sobre a sua vida, você vai ser a luz que o apóstolo Paulo falou aqui em Efésios. E aí as pessoas vão perceber isso. Se necessário, fale. Spurgeon, obrigado, André. E aí, se necessário, você fala. E aí você fala na unção de Deus, Senhor, toca os meus lábios com a brasa do altar, Pai, para que quando eu falar, o teu Espírito Santo haja. Seja como aquela flecha aguda, aquela espada que penetra entre as juntas medulas do coração, da vida, do interior da pessoa. E essa pessoa seja alcançada com o amor de Deus e a salvação. Olha que maravilha, queridos. Você chegar lá na glória e eu chegarmos na glória. E no dia do juízo, antes de entrarmos lá na glória, a gente poder apresentar diante do Senhor. O Senhor está aqui. Eu fui falha, Pai. Mas dentro da minha imperfeição, porque eu não sou perfeita, mas eu tentei fazer o meu melhor para o Senhor. E aqui estão, Senhor, as vidas que eu alcancei para o Senhor. Já imaginou que maravilha, queridos? Já parou para pensar no galardão? Semana passada eu falei sobre o zelo, de buscar com zelo os melhores dons, melhores, lá no grego falando mega, o mega dom de Deus. E às vezes, queridos, a gente está buscando esse mega de Deus, para a gente poder ter o que apresentar para Deus. A gente está buscando daqui desse mundo. Gente, não tem nada nesse mundo que seja mais mega do que as coisas espirituais, que sejam maiores. Não tem. Não tem. Porque no meu último suspiro no céu, a maior limousine, o carro mais caro desse mundo, a maior mansão mais cara desse mundo não vai valer de nada, porque ela não vai pro caixão comigo. E também no caixão vai acabar tudo ali. E depois, aí o mega de Deus vai fazer a diferença na sua vida e na minha. E é isso que Deus tem, é a salvação, são as coisas espirituais, querido. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Acorde no seu dia, amanheceu. Senhor Jesus, louvado o teu nome, Espírito Santo, vem estar comigo. O meu pai ainda fala daquele livro Bom Dia, Espírito Santo. Mesmo que você não fale Bom Dia, Espírito Santo, mas comece o seu dia falando com ele, buscando. Espírito Santo, eu quero mais de ti no dia de hoje. Antes de pegar no celular, antes de falar com qualquer uma pessoa, eu quero falar contigo, Espírito Santo, porque eu quero ter a sede de ter mais de ti, porque eu quero transbordar de ti, Senhor. Eu quero estar cheia, porque com a hora que o noivo voltar, eu quero estar com a minha candeia cheia e acesa para o Senhor me identificar. Essa é a minha noiva, venha comigo. E eu quero ir com o Senhor para as bodas do Cordeiro, e você também. E olha que maravilha chegarmos lá e estarmos em comunhão para sempre adorando o Senhor. Já pensou que coisa mais linda? Coisa tremenda, né? Glória a Deus. Precisamos disso, querido. Desperta tu que dormes. Temos lutas internas, temos lutas externas, lutas psicológicas, lutas emocionais, de relacionamento, lutas espirituais que estamos passando, e são distrações que o inimigo usa. Queridos, temos situações psicológicas. Antigamente tinha um mito, né? Falar assim, isso aqui é coisa de maluco. Não, todo mundo, vou te falar, não existe um ser no planeta. Não existe, porque somos humanos. Todos nós passamos por traumas, por situações que nos traumatizaram, que nos marcaram, que entristeceram a nossa mente, que marcaram. E hoje o comportamento seu e meu, muitas vezes, é afetado por situações do passado. São lutas psicológicas. Emocionais, frustrações que tivemos, né, rejeições, desilusões, deixam marcas psicológicas, mas emocionais também. São lutas que passamos. De relacionamento, coisas que nos entristecem, lutas espirituais. O inimigo, ele usa inclusive as lutas espirituais, emocionais, de relacionamento e tantas quantas financeiras, tantas outras de saúde, para que você perca o foco. Distrações. Não vamos estar dispersos, queridos. É tempo de estar vigiando. Acabamos de ler aqui, vigiando vigiando em todo o tempo, com toda perseverança e súplica por todos os santos. A gente precisa vigiar. Vamos ficar espertos, querido.
É tempo de estar desperto. Não é tempo de distração, não. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por você, vou orar pela minha vida, né? Orar pela nossa casa, pela nossa família, pela sua família, né? Que sejam abertos os olhos do nosso entendimento, que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, que o nosso coração esteja aberto para buscar genuinamente o Espírito Santo sobre nós e sobre a nossa casa. Consagre a tua casa, consagre cada cômodo. O Espírito Santo vem encher, vai orando pela sua casa, vai tocando as paredes, ora pelos membros da sua família. Clame pela porção do Espírito Santo sobre cada um, em nome de Jesus. Você não precisa gritar, a palavra do Senhor diz para orar em espírito. Mas se você tiver liberdade na sua casa, ore falando, ore gritando. Se não tem, ore em espírito. O mesmo Espírito Santo vai agir, vai operar, vai ouvir. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Senhor Deus eterno, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, Senhor, invocamos o teu nome. A tua palavra diz: invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Estamos invocando agora, Senhor, o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem com teu rio. Vem com teu rio puro. Teu rio puro. Vem encher esse lugar. Esse lugar onde eu estou, mas onde essa pessoa que me ouve e assiste está. Enche com teu rio, transborda do teu rio, Senhor, para lavar tudo aquilo, Senhor, que está na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, na nossa família. Tudo aquilo, Senhor, que está toda sujeira, toda coisa desse mundo que veio para sujar, Senhor. Em nome de Jesus, lava, passa com teu rio puro e leva embora, Senhor, todo o mal. Que haja somente o fluir do teu Espírito Santo, Pai, trazendo, Senhor, a salvação eterna, a porção, a graça do Espírito Santo, a alegria, Senhor, a unção, o entendimento, a visão espiritual, Senhor, a audição espiritual, o entendimento. Abre o nosso coração. Senhor, traz, Senhor, a cura espiritual, Senhor, do sono espiritual. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos não só pela manhã, mas desperta-nos todo dia, Senhor, para buscar a Ti em espírito e verdade, e que o Teu rio venha fluir, Senhor, em nome de Jesus. Aí sim, Senhor, trazendo a cura, a restauração, a libertação, o renovo, a bênção, a graça do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor toque os nossos lábios com a brasa do altar, para que tenhamos sabedoria para falar, para agir. Senhor, que o fruto do Espírito venha estar abundante na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, aleluia, Senhor. Com a alegria, com a paz, Senhor, dá-nos domínio próprio. O Senhor sabe como a nossa carne grita e fala alto, Senhor, com a vontade de reagir nos momentos em que não devemos. Dá-nos um domínio próprio, Senhor. Dá-nos a Tua graça, dá-nos mais de Ti, menos de nós mesmos, Senhor. Que o Senhor cresça e a gente diminua, que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. E que principalmente o Senhor nos use com misericórdia e graça para a salvação daqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa semana você vai passar por situações e que você vai precisar dessa unção. Você vai precisar da unção do Espírito Santo. Senão você não vai conseguir. Você vai tropeçar. Em nome de Jesus, encha-se do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando isso agora. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos para que o Senhor venha nos revestir nessas situações que vamos passar. Já clamamos pelas situações, Senhor, que vamos passar essa semana. Dá-nos livramento, dá-nos força, Senhor. E que na hora, Senhor, da tentação, o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai. Como veio sobre Jesus como uma pomba, venha sobre nós, Senhor. E coloque um freio na nossa boca. Derrama da sabedoria do Espírito Santo sobre nós, Senhor, para que não venhamos agir como nós queremos, mas possamos agir conforme o Teu Espírito Santo e o Teu nome seja engrandecido e glorificado e o diabo seja envergonhado nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós clamamos. Oramos, Senhor, e oro por cada pessoa, pela vida de cada um, pela saúde, Senhor, por cada área, Senhor, que o Senhor sabe a necessidade de cada um, pela família, Senhor, na necessidade de cada um, Senhor, e principalmente a necessidade maior da salvação, que haja salvação, Senhor.
Que haja salvação, que vidas sejam salvas e proclamem em espírito e verdade, com transformação do Espírito Santo em suas vidas, que só Jesus Cristo é Rei, é eterno e poderoso. Em nome de Jesus oramos e declaramos, te glorificando, te bendizendo, Senhor, pela riqueza da tua palavra, que nos fortalece e nos renova. Aleluia, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, é cheio do poder do Espírito Santo. Você está entendendo, querido? Eu espero que você esteja conseguindo entender. Como temos necessidade, você precisa mais do Espírito Santo que eu, do que da água. Eu estou morrendo de sede agora porque eu estou falando muito. Mas mais do que da água, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Mais do ar do que o ar que nós respiramos. Nós precisamos do Espírito Santo, sabe por quê? Porque quando esse ar aqui acabar e eu perder o fôlego, se eu tiver o Espírito Santo, eu vou estar com a vida eterna. E você também. Minha vida que vai acabar, a nossa vida que vai acabar, mas vamos estar eternamente com o Senhor. Glória a Deus, e é isso que eu desejo para você e para mim, em nome de Jesus. O objetivo de estarmos aqui semanalmente é esse, te fazer entender isso. Você é precioso aos olhos do Senhor, precioso demais para estar sem o Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? Você é precioso demais para estar sem o Espírito Santo. O que adianta uma taça de cristal, valiosíssima, linda, vazia e sem uso? Você é muito precioso para estar vazia. Encha-se do Espírito Santo nessa semana, que você seja revestido e abençoado em nome de Jesus. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.